Ei, gente, no TV e Cidadania a gente vai ver como a educação de jovens e adultos pode mudar a vida dos estudantes para além da educação. E como está o seu planejamento familiar em conjunto? A gente vai pensar sobre isso. A gente vai ver também como as mudanças climáticas podem afetar a nossa saúde respiratória e as reações alérgicas. E a FAPAM está com um projeto novo voltado para a terceira idade, a gente vai saber mais sobre ele. Você participou do ProERD? A gente vai saber um pouco mais sobre esse lindo projeto da Polícia Militar aqui na nossa cidade. TVI Cidadania. Apoio. Prefeitura Municipal de Pará de Minas. A gente sabe do poder transformador da educação, né? Mas sabemos também que muitos brasileiros precisam abandonar a escola por algum motivo, em algum momento, né? Felizmente, existe a EJA, Educação de Jovens e Adultos, para dar uma segunda chance para essa população. Nós vamos conhecer uma história linda agora. Imagine que você não sabe ler nem escrever. Como seria viver assim? Mas no Brasil essa é a realidade de muitas pessoas. Segundo o IBGE, em 2023, 9,1 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não eram alfabetizados. Para mudar essa realidade e também dar oportunidade de continuidade do ensino para quem precisou parar de estudar, existe a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. A EJA é uma oportunidade de voltar, né, a estudar em outra fase da vida, né, adultos, idosos, né, para quem não conseguiu estudar na idade mesmo e agora pode estar voltando para poder finalizar esses estudos, ter novas oportunidades. A Escola Estadual Professor Wilson de Melo Guimarães oferece a modalidade a partir do 6º ano do ensino fundamental. Quem tiver interesse em retomar os estudos deve entrar em contato com a escola para saber a respeito da série desejada. Mais ou menos 20 anos, né, que a gente trabalha com essa modalidade de ensino, então passaram vários alunos, né, e assim, cada um com a sua história, com a sua dificuldade, mas uma coisa muito boa, né, então assim, às vezes a população não tem, não sabe, né, que a gente oferece a modalidade da EJA para estar voltando, às vezes é uma pessoa que tem intenção, né, de voltar a estudar, mas não sabe que aqui a gente oferece. E diante de tantas histórias ao longo dos anos, a diretora da escola sabe bem a importância dessa nova chance de conclusão do ensino básico. É muito importante, né? Porque dá oportunidades mesmo de trabalho, né? De socialização, de aprender, né? Que é muito importante. E assim, hoje a gente vê que o comércio, o mercado de trabalho mesmo, está à procura de novos profissionais, né, dos alunos tenham essa formação, então assim, é muito importante porque a gente ajuda a comunidade e também ajuda aí eles a desempenharem terem condições de ter um trabalho melhor, né, uma vida melhor. Tânia ficou sabendo da possibilidade da EJA na escola em uma conversa com a diretora e não perdeu tempo. Já se matriculou no 6º ano e segue entusiasmada no potente caminho da educação, tanto que está perto de se formar no ensino médio. Quando a diretora da escola, né, a Patrícia, ela me ligou para estar chamando a minha filha que ela tinha parado de estudar. Aí eu conversava com ela, vocês têm que voltar para a escola, tá, porque é muito importante. E aí eu perguntei para ela se tinha idade certa, né, correta. Aí ela falou, não, qualquer idade. Aí eu fui e falei, eu quero participar, eu quero voltar a estudar então, porque eu sou cuidadora de idosos desde 15 anos de idade. Então, a gente ia perdendo muitas oportunidades de estar entrando igual no hospital, podia estar trabalhando como uma técnica de enfermagem, né? Então, por falta de escola, não tive essa oportunidade ainda. Então, eu voltei com esse propósito de estar
concluindo, né, o terceiro ano, para mim estar dando continuidade a fazer o curso. O gosto por retomar o estudo foi tão grande que ela aproveitou também para fazer cursos profissionalizantes oferecidos na escola em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal. Mas muito além do conhecimento, recebeu uma transformação muito positiva em sua vida pessoal. Minha vida pessoal melhorou demais, até o meu emocional, porque eu tive uma parte de um tempo da minha vida que eu ficava mais socada dentro de um quarto, saía para trabalhar e ia para o quarto, chegava, era só quarto. Tive um tratamento também de saúde muito elevado, assim, que me deixou mais ainda caída, né? Aí, através da escola, quando eu voltei a estudar, a minha vida mudou, porque eu fui conhecendo novas amizades, o emocional, como eu te falei, foi melhorando mais, né? Espero que melhore mais ainda, né? Eu ficava nervosa demais, tinha que tomar muitas medicação. Hoje, eu só tomo, para quem tomava vários remédios que nem tinha como comprar aqui, que tinha que vir tudo de fora, porque nem os remédios dava certo para mim, de tanto remédio que tomava, hoje eu só tomo um para pressão. Com a nova oportunidade de ensino, Tânia já traça seus objetivos para o futuro. Assim que eu me formar, né, eu vou dar continuidade, vou fazer o técnico de enfermagem que eu te falei. E na escola Wilson não vou deixar de vir não, gente. Porque eu vou continuar mais. Todos os cursos que eu ficar sabendo que tem lá, eu tô lá, agarrada, eu tô aqui. A educação de jovens e adultos já é uma missão muito importante e bonita, mas sempre dá para melhorar, né? Vem novidade aí em 2026. A partir do ano que vem, nós temos uma novidade, porque a gente, aqui na escola, a EJA, né, tem a matriz curricular normal, só que a gente também oferecia cursos externos profissionais, né? E a partir do ano que vem, o EJA, né, a modalidade EJA, ela já vai vir incluído no currículo, né, na base curricular deles, já o ensino profissional. Então, eles vão sair, né, com o diploma já de um curso técnico, né, incluído nessa modalidade EJA. Um depoimento muito forte e emocionante, né, gente? E eu vou aproveitar, abrir um parêntese aqui e deixar o meu muito obrigado, um abraço muito apertado para todos os professores que seguem firmes nesse propósito tão lindo que é a educação. E agora a gente vai conversar sobre planejamento financeiro. Como que está o planejamento aí na sua casa? Você consegue conversar tranquilamente com seus familiares ou sempre dá aquela briga? Quando se fala em planejamento e controle financeiro familiar, a principal questão é o diálogo. É essencial ter uma conversa aberta sobre o dinheiro e, claro, um entendimento para que todos colaborem para um objetivo comum. Todo mundo tem que contribuir. Importa se é um casal com filho, o filho, quando começa a trabalhar, tem que ajudar na família, nas despesas da casa, para até desafogar os pais, né? Essa conversa não pode deixar de ser feita. Sempre tem que existir esse diálogo entre a família para falar sobre o dinheiro. Da mesma forma como se fala de festas, tem que se falar sobre dinheiro. Opa, nossa renda do mês é R$4.000, R$5.000. Como é que nós vamos dividir? Nós temos que pagar aluguel, pagar a prestação da casa, pagar água, luz, as despesas que a gente tem no mês, as nossas diversões também, que a gente não pode deixar de falar de diversões, que todos nós temos o direito de nos divertir. Então, esse diálogo dentro da família é super importante e as pessoas não podem ter medo de falar de dinheiro. Mas é importante com aquelas pessoas com quem a gente convive, marido, esposa, filhos, a gente fazer uma programação financeira. Se a gente vai viajar junto, se a gente vai trocar de casa, se a gente vai comprar coisas diferentes na alimentação esse mês, ou se a gente vai sair para fazer um passeio, um restaurante, é preciso que toda aquela família que mora junto, que um salário acaba impactando, né, nas despesas gerais da casa, que eles comecem a dialogar, que eles comecem a conversar, que eles comecem a negociar.
Marido que não sabe quanto a esposa ganha, esposa que não sabe quanto o marido ganha, filhos que não sabem, isso pode acarretar prejuízos significativos, porque os filhos acham que os pais estão tendo muito dinheiro e gastam demais, a esposa ou o marido compram desenfreadamente porque não tem diálogo, não tem negociação em casa. Educação financeira precisa sim ser ensinada, ser provocada, ser inspirada. Mas, para além da educação financeira, nós precisamos melhorar as nossas relações, a nossa convivência. Para além da conversa constante sobre o assunto, uma ideia muito difundida em relação ao controle financeiro é o uso de uma planilha de gastos. Sempre conversar, se puder, colocar isso no papel, usar as planilhas, anotar. Hoje a gente tem várias planilhas que tem na internet, que algumas pessoas especialistas disponibilizam essas planilhas para compra, né? Nós temos programas de WhatsApp hoje que você lança o que você comprou, sempre tem que lançar na planilha ou na forma como você controla suas finanças, os seus gastos diariamente. Mas o economista chama a atenção para alguns pontos que podem se tornar autossabotagem. Eu tenho prós e contras com relação a planilhas. As planilhas te ajudam realmente a fazer o controle financeiro, tanto da sua casa quanto da sua empresa. Eu costumo dizer que as casas da gente viram empresas. Assim como na empresa não tem que ter um fluxo financeiro, um controle financeiro, a casa da gente tem que ser esse lado meio empreendedor, empresarial. Então, essas planilhas, elas são importantes para ter esse controle. E elas ajudam e muito. Só que muitos de nós todos, a gente se esquece de lançar as coisas nas planilhas. Né? Se você deixa de lançar um gasto seu na planilha, ou não lança porque quer, ou sabota o seu próprio orçamento, você está causando um problema que no momento você não vai ter esse problema, mas ele vai ter lá na frente, a sua própria saúde financeira vai te cobrar isso. Esse diálogo sobre o financeiro ele tem que ser feito, conversado e colocado em prática. Se a família não tem esse controle, pelo menos um controle que não seja físico, seja mental, vamos dizer assim, ele tem que ser feito. Porque senão, como eu disse, a saúde financeira da família, ela atrapalha tudo. Não só a questão financeira, a questão emocional também. Uma família que é desestruturada financeiramente, emocionalmente, acaba se refletindo também. Então, o financeiro, a parte de dinheiro, ela sempre mexe, não só com o emocional da família, mas com qualquer um de nós, né? Uma dívida, por exemplo, deixa qualquer um de nós meio atordoado. Então, quando a gente sai dos nossos limites, dos nossos padrões de gastos financeiros, isso nos afeta de todas as maneiras. É realmente muito importante essa conversa e o alinhamento de expectativas, né? E eu vou deixar você pensando mais um pouquinho sobre isso e eu volto rapidinho logo depois do intervalo. Estamos de volta com TV e Cidadania. E você é dessas pessoas alérgicas que vive coçando o nariz assim que nem eu? Pois é. Você já parou para pensar que as mudanças climáticas podem afetar diretamente a nossa saúde respiratória e as reações alérgicas? Nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso agora. Nós já estamos sentindo na pele as mudanças climáticas. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revelou que nas últimas 4 décadas o número de períodos secos tem aumentado em grande parte do Brasil. Agora, o clima quente e seco, aliado à poluição, chama a atenção para as doenças respiratórias e quadros alérgicos. Mas como uma coisa influencia na outra? Com a alteração do clima, há um aumento dessas doenças, né? Principalmente, eu acho que a mais comum delas é a rinite, onde o paciente tem espirros, quando entra em contato com alguma coisa que causa alergia, nariz escorrendo, enfim, que muitas das vezes, isso é até importante falar, que as pessoas confundem com sinusite, né? Sinusite é uma infecção, a rinite é um processo inflamatório, então se a pessoa tem esse quadro de espirros, nariz um pouco entupido, uma secreção mais clara, na maioria das vezes é rinite. E nesse período realmente desencadeia mais esses quadros, né? Além disso, com o clima seco, pode predispor quadros de dermatite atópica, que é aquelas lesões de pele, onde a pele fica bastante seca, né? E vermelhas e às vezes até descamativa. Isso tudo é estimulando o sistema imunológico.
né? Geralmente, as pessoas que são muito alérgicas, diferentemente do que as pessoas acreditam, elas possuem um sistema imunológico mais potencializado. Então, as pessoas alérgicas têm um sistema imunológico mais potente, vamos dizer assim. Então, qualquer partícula, menor que seja, pode desencadear esse sistema imunológico. E aí, pequenas partículas desencadeiam um processo de inflamação na região, e essa inflamação a gente encara nesse contexto como alergia. E mesmo as pessoas que não são naturalmente mais alérgicas podem começar a apresentar mais questões respiratórias e de alergia por uma exposição maior e persistente à poluição e ao clima seco. Quanto mais exposto a uma partícula ou uma substância potencialmente alergênica, né, potencialmente causadora de alergia, quanto mais exposto, mais chance de ter. Então, por isso que às vezes a pessoa não tinha alergia a determinada substância e passa a possuir essa alergia, porque de tanto expor a isso. É como se o sistema imunológico dela antes não reconhecesse como um fator de perigo que causasse, né, exatamente isso, como se o sistema imunológico não reconhecesse como perigo, mas após ser exposto tantas vezes, ele começa a reconhecer e começa a reagir contra aquela substância, né? Então, quanto mais poluído o ar, maior a chance das pessoas que às vezes não tinham crises alérgicas começarem a ter. A poluição atmosférica também pode acender um alerta para quem sofre com as crises de asma. Se perceber um aumento do uso da bombinha, a recomendação é procurar um especialista, já que crises graves podem levar ao óbito. Então, se o paciente está usando a bombinha de salbutamol com muita frequência, é porque não está tendo um controle adequado, e aí o ideal é ela procurar um pneumologista para usar bombinhas ou medicamentos para evitar essas crises, né? E esse quadro, como você falou, da poluição, piora muito, né? A poluição piora muito essas crises alérgicas e a própria asma. Em casos de alergia na pele, a dermatite atópica, a recomendação é hidratar. E por o clima quente, piora ainda mais a situação, porque a pele seca, o quadro fica mais exacerbado, né? Então, o importante é hidratar bastante a pele, de preferência após o banho, que é onde a gente absorve melhor o hidratante. Aproveitando, o hidratante ele tem que ser mais grosso, mais espesso mesmo, com menos cheiro de preferência, porque às vezes você vai hidratar a pele, mas o cheiro vai desencadear um quadro alérgico, né? Então tem alguns hidratantes de melhor qualidade que nem tem cheiro. E de preferência branco também, porque o próprio corante de alguns hidratantes podem desencadear a alergia também. E o clima está aí e não tem como fugir. Mas existem recomendações para tentar evitar ou pelo menos amenizar as reações respiratórias e alérgicas. Além da evitar a poluição, o que a gente pode fazer na prática é a hidratação adequada, né? Sempre a gente fala sobre isso, mas é extremamente importante. No ambiente domiciliar, principalmente para as pessoas que são alérgicas, evitar cortinas, tapetes, regiões que tem um mofo, a gente tem que retirar o mofo de alguma forma, né? E evitar a exposição ao mofo, mesmo quem não tem alergia, justamente porque pode desenvolver essa alergia posteriormente. Pontos importantes para serem observados para a nossa saúde, né? Também um outro motivo para a nossa luta para a preservação do meio ambiente. Mas como aqui no Cidadania a gente também fala de coisa boa, você sabia que na FAPAM tem um novo projeto gratuito voltado para a terceira idade? O Kelvin foi lá conversar com o Reinaldo e a gente vai saber agora. Implementado em 2023, o projeto traz de forma gratuita várias oficinas à saúde dos idosos. São várias atividades oferecidas, como explicou o coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão da FAPAM, Reinaldo Galvão. Voltando agora como FAPAM Pix, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, através do edital que a gente participou. E este projeto já está com as inscrições abertas aqui na FAPAM, diretamente na FAPAM. E a ideia é trazer oficinas para que os idosos possam vir para cá, se exercitar,
exercitar o corpo, exercitar a mente, né, ter uma convivência, um networking. E essas oficinas vão acontecer todos os dias da semana, na parte da tarde, né? E a gente vai ter atividades como yoga e meditação, com o professor Luiz Gustavo, vamos ter musicoterapia com a professora Isabela Fonseca, vamos ter a fitoterapia com o professor Guilherme, né, falando de plantas medicinais, alimentação, e também terapia em grupos com a psicóloga Jaqueline, onde os idosos vão vir, vão ter uma discussão sobre vivências, sobre histórias de vida, sobre filosofia. O FAPAM-PIX vem de encontro a outros projetos realizados pela instituição no início do ano. Nele, várias informações foram coletadas e serão utilizadas para trazer mais saúde à população 60+. FAPAM Pesquisa, né, a gente conseguiu fazer o mapeamento dos idosos no município de Pará de Minas, e foi exatamente desse projeto de mapeamento que a gente tirou subsídios, tirou indicadores para construir o FAPAM-PIX. Então, a gente viu quais são as principais necessidades, né, e o que o idoso, né, o que o idoso do nosso município precisa, o que o idoso quer, né, em termos de mobilidade, em termos de cognição, né, de terapia em grupos. Então, a gente buscou dali esses subsídios para embasar esse projeto que está começando agora. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp da instituição, no número 37 9 2000 80 58 ou pela forma presencial. Bom, a gente tem um número limitado de vagas, mas é um número muito alto. Então, como que a gente está agindo? As inscrições já estão abertas, né? Como eu disse, elas vão ser perene até a nossa capacidade, mas eu acredito que vai dar para se inscrever aí de agora até lá para metade do ano que vem. Esse projeto vai durar 1 ano, né? E é só vir para o FAPAM, né, trazendo a identidade, o comprovante de residência, ele está inscrito nas atividades. O início está previsto para a próxima terça-feira, dia 9 de dezembro. É muito importante ter essa oportunidade, né, de aprendizado e socialização para a terceira idade. E é muito legal saber também que as oficinas foram pensadas, né, em um estudo desenvolvido pela FAPAM. E agora, da segunda infância, a gente vai voltar lá para a primeira. Você participou do PROERD na sua época? Esse projeto da Polícia Militar é muito importante e nós vamos saber um pouquinho mais sobre ele aqui em Pará de Minas. O refrão da música é muito conhecido, e não é por menos. Somente na região atendida pela 19ª Companhia Independente de Polícia Militar, já foram cerca de 17.000 crianças formadas no PROERD. O Programa Educacional de Resistência às Drogas existe aqui na região desde 2003 e tem um planejamento de encontros específico para cada faixa etária atendida. Cada currículo tem suas aulas específicas. A educação infantil são 8 encontros através de cartazes ilustrados. Eu faço uma rodinha sentado no chão com as crianças, né? O 5º ano são 10 encontros, tem uma cartilha própria que as crianças recebem as orientações, tem trabalhos dessa classe também. O 7º ano também são 10 encontros com a cartilha própria também com trabalhos dessa classe, e todos os currículos culminam com a formatura, que é a festa, eu digo que é a festa da prevenção, onde a gente encerra com as famílias, com as crianças e com toda a comunidade escolar. Esse pessoal até pergunta, o que você vai ensinar para criança de 5 anos, né? Realmente são medidas de autoproteção. Eu ensino para uma criança que quando chega um estranho perto dela, o que ele vai fazer? Ele oferece uma bala, um chocolate, o que ele pode aceitar, o que ele pode aceitar, o que não pode. Então a gente começa realmente com medidas de autoproteção até chegar nas idades, né, do ensino fundamental, que a gente consegue passar algumas noções de prevenção às drogas. O Sargento Assis está à frente dessa missão tão bonita desde 2014 e é possível ver no brilho dos seus olhos e no sorriso largo o amor pelo PROERD e o carinho com as crianças. São anos de convivência que acabam construindo laços de confiança e amizade.
Desde o ano de 2014 que eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação de instrutores e a gente vem desenvolvendo esse trabalho já há mais de 10 anos aqui na 19ª. A gente cria um vínculo muito positivo, né? A gente tem essa aproximação da imagem mesmo da Polícia Militar com as crianças, né? E desde quando ela está na sua adolescência, na sua juventude, elas conseguem manter esse carinho conosco. A gente vê um resultado muito positivo, né? Eu digo de passagem que ficando até velho no programa, eu estou vendo vários ex-alunos aí que me cumprimentam pelas ruas, no supermercado. Oi, você foi meu professor? Então, assim, a gente vê alunos que estão na faculdade. Então a gente vê que realmente é um programa que tem um resultado positivo e que a Polícia Militar pensa, né, tem essa preocupação que pega as crianças desde da educação infantil até hoje, até o ensino médio, a gente consegue aplicar o PROERD. Então é um trabalho contínuo que dá muito resultado. Em todos esses anos, ele foi o único policial habilitado para ministrar os encontros em Pará de Minas, outras cidades e comunidades rurais atendidas pela 19ª Companhia Independente. Agora essa realidade está prestes a mudar. Em breve vai chegar mais um militar habilitado para contribuir com esse trabalho de prevenção e formação de crianças e adolescentes aqui na nossa região. Nosso comandante ele deu o aval para a gente trabalhar com mais tranquilidade, porque ele gosta, ele é um apoiador do programa e ele deu a oportunidade de ter mais um instrutor aqui na área da 19ª. Né, para vocês terem ideia, cada dia da semana eu estava em uma cidade. Então, tendo 2 instrutores, a gente vai conseguir atender mais e mais crianças, desde papagaios até onça de pitangueiro. Com a chegada do novo militar, existe a possibilidade de expandir o trabalho do PROERD até o ensino médio no futuro. Mas, por enquanto, o foco continua sendo as crianças. Que, por enquanto, nós temos a aplicação da educação infantil até o 7º ano do ensino fundamental. O ensino médio eu não sou ainda credenciado, mas o novo militar que fez o curso recente agora, ele vai vir já com essa habilitação, só que a gente tem uma preocupação de tentar atender as crianças, pelo menos na idade do ensino fundamental, para que a gente consiga atender o maior número de crianças. Né? E futuramente a gente vai conseguir fazer um cronograma para que a gente consiga atender também o ensino médio. Como o próprio sargento comentou, todo o trabalho desenvolvido durante os encontros culmina no grande dia da formatura. Durante as solenidades, é possível ver o entusiasmo e o envolvimento das crianças com o programa, o sargento e os mascotes que fazem questão de marcar presença. Um dia de festa que marca o aprendizado de importantes lições que serão levadas por toda a vida. É uma energia toda diferente, né, gente? Parabéns para todos os militares que apoiam esse projeto e que bom que agora a gente vai receber reforço, né? E é nesse alto astral todo que o TV Cidadania vai ficando por aqui. E você já sabe, né? Tem sugestão de algum assunto? Manda pra gente no 3231-6363. E eu te vejo na próxima. Tchauzinho! TVI Cidadania. Apoio Prefeitura Municipal de Pará de Minas.